Fala aí, BRs, eu sou o Dr. BR 2010 e hoje, pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou estar trazendo agora um novo quadro do canal que é sobre icebergs de jogos e outras séries tanto de youtubers e até séries nossas que podemos postar futuramente, como por exemplo a Warcraft ou Minecraft Guerra, que nos próximos vídeos vão ser sobre eles. Então, espero que vocês gostem. Deu um trabalhão demais para eu fazer. Eu fiz a thumb, tudo do zero, tudo. Eu escrevi todos os textos. Fiquei por volta de 14, 15 horas fazendo tudo isso para vocês. Então eu espero que vocês gostem. Superfície. Herobrine. Herobrine é a lenda mais famosa do Minecraft. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Ele é descrito com uma visão de Steve, dele ter olhos brancos e que sem pupilas nenhumas, somente olhos brancos e profundos que aterrorizam todos os jogadores de Minecraft antigos. Histórias dizem que o Herobrine é o irmão de Notch, porém isso são só teorias que pessoas criam. E ele aparece no mundo de jogadores e causando eventos estranhos, inexplicáveis, como construções misteriosas, casas pegando fogo ou até minas abandonadas com tochas de redstone. Apesar da Mojang, que é a desenvolvedora do jogo, negar repetidamente a existência do Herobrine, a lenda continua persistindo. Ele apareceu pela primeira vez, entre aspas, na neblina ao lado de uma montanha e foi compartilhada rapidamente através de postagens em fóruns. Caso vocês queiram acessar o mundo original, a seed vai estar aparecendo na tela de vocês aí e a versão é beta 1.0. Caso a seed não esteja na tela de vocês, vai estar na descrição. Bom, mas antes de terminar, vou falar sobre uma história. Eu, quando menor, eu estava jogando no meu PS3 e estava construindo uma casa de diamante, com portas automáticas, recursos de redstone para ligar luz ou coisas do gênero. Quando tive a brilhante ideia de criar um totem para o Herobrine. Eu, como uma criança ingênua que era, eu achava que ele iria aparecer. Só que com medo, fiz mesmo assim. Depois de muito tempo eu vi que era bobagem, que ele não havia aparecido. Porém, um tempo depois eu percebi que as portas da minha casa começaram a ficar bugadas e abrirem e fecharam sozinhas algumas horas. Então eu não sabia me dizer se era bug ou se era algum bicho passando pelas sistema de redstone que ou havia dado errado ou se era o Herobrine. Depois de uns 15 minutos depois disso, eu percebi um morcego que havia pulado na minha cara e ele tinha olhos brancos. Fiquei com medo e acabei saindo do jogo. Então, eu tenho certeza que todos têm uma história sobre o Herobrine. Ele é uma lenda que aterroriza as pessoas até hoje em dia. Então, não temos tanta certeza de que algo seja certo ou errado sobre a existência de Herobrine. Enderman. Os Endermen são criaturas que são altas, conhecidas por habilidade de teletransporte e também por ficarem irritadas quando você observa os olhos deles. Eles podem ser encontrados tanto no Overworld, tanto no The End, tanto no Nether. E ele tem alguma relação misteriosa, talvez de levar blocos que ele pode carregar. O comportamento dos Endermans com murmúrios, sons distorcidos, adiciona uma camada de mistério a essas criaturas. Algumas teorias de que alguma forma do Steve ser o Enderman ser uma forma corrompida do Steve, que tem vergonha da sua nova versão e pega blocos para poder criar um habitat que lembra o Overworld no The End. Ou também dizem ser a forma alternativa da lenda urbana do Slenderman. NPCs antes de Steve e Alex. Antes dos personagens principais do Minecraft, existiram dois tipos de NPCs.
que eu tenho certeza que vocês nunca devem ter visto. Foram criados os Humans, que eles tinham a aparência do Steve, mas com uma animação estranha, que eles ficavam correndo e pulando para lá e para cá. E tiveram os Human NPCs, que eram personagens cartoonizados, e eles tinham 4 nomes diferentes, que eram Hannah, Steve, Black Steve e Beast Boy. Eles foram excluídos do jogo porque eles não combinavam com o estilo dele. Então os desenvolvedores acabaram retirando eles do jogo, mas aproveitando, é claro, o nome do Steve. Creeper. O Creeper é um dos inimigos mais icônicos do Minecraft, tanto que ele foi utilizado como mascote por muito tempo. Curiosamente, ele surgiu de um erro de codificação, sim, um erro de codificação do Notch. Ele era para ser um porco originalmente, só que acabou que o resultado foi uma criatura verde sem braços e que ele adicionou a habilidade de explosão quando aproximasse do jogador. Curiosamente, nas primeiras versões o Creeper tinha 2 ataques, um ataque corpo a corpo, que é igual às aranhas, quando ele pulava em vocês, no jogador, e dava dano, e só depois, quando fosse abatido, explodiria. Então essa característica foi mudada ao tempo. Tem uma teoria que o Creeper teria ter sido feito de plantas, especificamente das trepadeiras, que em inglês pode significar Creeper Plants. Dimensões. Minecraft possui 3 dimensões principais, sendo elas o Overworld, onde os jogadores começam a encontrar a maioria dos recursos, o Nether, uma dimensão infernal cheia de perigos e recursos exclusivos, e o The End, que é uma dimensão onde os jogadores enfrentam o Ender Dragon, que é o chefe final do jogo, teoricamente. Cada dimensão oferece desafios únicos e oportunidades de exploração para cada uma das pessoas, e há algumas teorias que eles podem estar interligados pelos seus voids. Porém, não podemos chegar neles, pois talvez alguns seres macabros ou coisas do gênero acabam protegendo e nos matando. Águas rasas. Seed 666. Muitos jogadores acreditam que jogar na Seed 666, um número relacionado ao diabo, traz eventos estranhos e assustadores para o jogo. Alguns relatos de pessoas que jogaram incluem aparições de Herobrine, estruturas estranhas, mudanças no ambiente. Então é algo que as pessoas acreditam e podem trazer para virar real. Embora seja amplamente considerado uma lenda urbana, a curiosidade e o medo associado a essa seed continuam a atrair os jogadores. Disco 11 e Disco 13. Os discos de música 11 e 13 são itens encontrados em baús ou deixados por creepers após morrerem por esqueletos. O disco 11 é particularmente famoso pelos seus sons perturbadores, que incluem passos apressados, respirações pesadas e ruídos estranhos. Eu irei agora colocar o áudio do disco 11 para vocês escutarem.
Bom, esse foi o áudio do disco. Nesse final, podemos perceber que tanto tem uma opinião que o último som de grito foi ou de um Enderman ou do Herobrine, porque parece, pelo som, que ele grita Herobrine e para. Outra coisa interessante é que se observarmos o espectrograma do disco 11, podemos reparar o rosto de um Steve ou até o rosto do Herobrine e os números 1, 2, 4, 1. O porquê disso ninguém até hoje descobriu. Porém, essa dúvida vai ficar aí, em aberto. O disco 13, por sua vez, possui uma melodia sinistra. E esses sons levaram a teorias de significados ocultos. Infelizmente eu não vou colocar o disco 13 aqui porque ele é muito extenso. Então vai ficar muito ruim para vocês escutarem também. Phantom. Os Phantoms no Minecraft são mobs que voam e eles foram introduzidos na versão 1.13 depois de vencer uma votação na comunidade do Minecon Earth 2017. Eles aparecem de noite e atacam os jogadores que não dormem por 3 noites consecutivas. Os Phantoms, eles deixam cair membranas que podem ser usadas para recuperar elytras e também para poder criar poções de queda lenta. O interessante é que a frequência de suas aparições pode ser influenciada pela fase da lua, sendo mais comuns durante a lua cheia. E eles são atraídos por luzes e podem emitir sons assustadores. E geralmente eles atacam em grupos, tornando-se uma ameaça que pode ser bem difícil se você não estiver em um local fechado. Curiosamente, os Phantoms eles têm medo de gatos. Então, se você tiver um gato, isso seria ótimo para você que não dorme. Easter eggs. O Minecraft está cheio de easter eggs por aí, pequenos segredos deixados pelos desenvolvedores. Alguns exemplos famosos é a etiqueta com o nome de Abby Underline, que faz com que uma ovelha mude de cor infinitamente, como se ela fosse um LED RGB. Dinnerbone e Groom, para deixar os mobs de ponta cabeça. Toast, que muda a cor de um coelho, que é uma homenagem a um coelho da namorada de um youtuber que acabou falecendo. E Johnny, para um pillager, que ele vai começar a atacar tudo que ele ver pela frente. Alguns outros easter eggs podem incluir mensagens ocultas, como por exemplo, no nome Minecraft tem uma chance muito pequena de aparecer com Mini Seraph. E também há nas telas de carregamento, algumas referências de outros jogos e da mídia. Estruturas raras. Essas construções são menos comuns, mas elas oferecem grandes recompensas, como por exemplo as mansões, que são enormes, cheias de pillagers hostis, você pode encontrar vários itens raros, como totens da imortalidade, armaduras encantadas, diamante, entre outras coisas. No fundo do oceano, nós podemos ver monumentos do oceano, aqueles templos grandões que são protegidos por guardians e onde se encontra um dos bosses que tem. E lá você pode encontrar prismarine, esponjas e no meio você pode encontrar joias preciosas como ouro. Aí também temos os portais em ruínas que levam para o Nether, que eles podem ter várias teorias por trás deles, de que o Nether antes era interligado, que existiam outras civilizações e que, por exemplo, o Steve pode só ser uma delas. E também em outros locais como o Nether temos bastiões que tem uma fonte de ouro e netherite muito vasta.
Bom, e o interessante é que se você explorar essas estruturas, vai fazer o seu jogo se tornar muito mais emocionante, ter cheio de desafios, além de que você pode explorar um pouco mais sobre a lore do jogo. Águas Médias. Removed Herobrine. A frase Removed Herobrine apareceu em várias notas de atualização do jogo, que alimentando cada vez mais os rumores e mistérios sobre a sua existência. Mesmo sendo uma brincadeira dos desenvolvedores, essa nota manteve a lenda viva e aumentou o fascínio em torno da lenda de Herobrine. Circuitos de Redstone. A Redstone no Minecraft é como se fosse a fiação, linhas de código e coisas do gênero que na vida real podem ser assim interpretadas. A Redstone no Minecraft permite que os jogadores criem circuitos complexos, máquinas e até computadores funcionais dentro do jogo. Com a Redstone, jogadores loucos criaram desde simples portas automáticas até calculadores e computadores. E até chegaram num ponto de criar a internet e conseguirem mandar mensagens entre computadores dentro do próprio jogo, mostrando a profundidade e a complexidade dentro dessa mecânica. Mundos infinitos. Na Snapshot 20W14 Infinity, de 1º de abril do Minecraft, foram adicionados alguns portais infinitos que para acessá-los você deveria escrever um livro e tacá-lo num portal do Nether, criando portais que levariam para dimensões infinitas que a maioria dos players desconhecem. Glitches históricos. Minecraft teve muitos glitches interessantes ao longo dos anos. Em algum desses exemplos a gente pode falar, por exemplo, as chunks que ficam invisíveis do nada, blocos que sofrem efeito da gravidade e acabando voando, itens duplicados acidentalmente, crescimento anormal de cactos e cana-de-açúcar, e entre outros. A seed da tela de fundo do Minecraft. Os jogadores têm investigado para encontrar a seed do vídeo que fica ao fundo em uma das versões do antigo Minecraft. Encontraram-se a seed e é um marco histórico para a comunidade, permitindo que os jogadores explorem o mesmo mundo onde, entre aspas, tudo começou. Águas profundas. A história oculta dos villagers. Existem várias teorias dentro do jogo que falam que eles podem ser descendentes de uma civilização antiga ou que tem alguma ligação com outras entidades do jogo. Sua relação com estruturas, como as mansões, os templos do oceano, adiciona uma camada de mistério à sua existência, como por exemplo, a extensa batalha dele com os pillagers, a lealdade dele com os iron golems e a possibilidade de curar zombie villagers, que é demonstrado nos iglus. NPCs. Existem rumores sobre NPCs, que significam Non-Player Characters. Traduzindo para português, personagens que não podem ser jogados pelo player, que não são um player. Que eles foram removidos ou até que aparecem raramente, adicionando um ar de mistério ao jogo. Alguns jogadores afirmam ter visto entidades que não são mencionadas nos arquivos do jogo ou nas atualizações oficiais. Algumas dessas entidades podem ser faladas como o Leak, que fazia aparições junto de uma cruz de Bedrock invertida, o Herobrine, que já foi citado anteriormente, o Null, que aparece junto de placas com seu nome escrito, e a entidade 303, que dizem ser um ex-funcionário da Mojang, que passou a se vingar e acabou criando erros e coisas macabras dentro do mundo de vários jogadores. Almas do Nether. Algumas teorias surgem que o Nether é um tipo de purgatório ou até mesmo um inferno, que é onde as almas dos mortos vagam. Os sons e a atmosfera do Nether reforçam essas teorias,
fazendo que justamente a presença de criaturas como ghasts e piglins deixem a existência desse local mais sombrio. Mas existe um bloco que faz essa teoria ter mais embasamento, que é a Soul Sand. Nela dá para perceber rosto de almas gritando. Quando você passa por cima delas, parece que elas estão te puxando, fazendo você ficar mais lento. Glitches de duplicação. Glitches que permitiram duplicar itens eram explorados até antes de serem corrigidos. Alguns desses glitches ainda podem ser debatidos pela comunidade, com outros jogadores tentando replicar ou encontrar novas formas de duplicação. Como, por exemplo, a utilização de portais do The End para multiplicar areia, gravel e pó de concreto. Ou também as máquinas de redstone para multiplicação de TNTs. Versões antigas. As versões Alpha e Beta de Minecraft diferem bastante das versões atuais, tanto com mecânicas, itens e gráficos que foram alterados ou removidos. Explorar essas versões antigas, ou até algumas que oferecem uma visão de nostalgia histórica do desenvolvimento do jogo, como por exemplo os mapas de tutorial para Xbox 360 e PlayStation 3, que foram muito presentes na vida de várias pessoas, incluindo a mim, claro. Mas se formos em versões muito mais antigas, podemos perceber que antes dele se chamar Minecraft, o jogo tinha o nome Cave Game, que foi inspirado num jogo chamado Infiminer. Engraçado é pensar, como é que deve ter sido o cara que criou o Infiminer ver que a cópia dele acabou sendo um jogo milionário que deu super certo. Infelizmente o criador de Infiminer faliu por conta que seu jogo teve seu código postado na internet e vazado. Então as pessoas criaram vários mods para ele e acabou falindo. Fundo do iceberg. Finalmente chegamos no fundo. Essa é a última etapa do iceberg. As coisas a partir de aqui podem ficar um pouco mais obscuras e macabras. E também algumas curiosidades que vocês geralmente não devem conhecer. Entidades secretas. Entidades como o Gigant ou Killer Bunny existem no código do jogo, mas não são acessíveis normalmente. Essas entidades foram adicionadas para testes ou como até brincadeiras pelos desenvolvedores, e permanecem ocultas para a maioria dos jogadores. O Killer Bunny, por exemplo, só pode ser encontrado por meio de comandos igual ao Gigant. Porém, ele foi inspirado em um filme chamado Monty Python and the Holy Grail. Coisas removidas. Ao longo dos anos, vários recursos planejados ou adicionados foram removidos, como o rubi, que ia ser utilizado como moeda de troca com os villagers, mas ele era muito parecido com a redstone, então adicionaram a esmeralda. Pirâmide de tijolos. Ela era muito rara e não tinha nada, sem ser tijolos. Reator do Nether. Ele servia como um portal para as versões de Minecraft celular, fazendo que eles tivessem a possibilidade de chegar, entre aspas, ao Nether sem ter muito lag ou coisas do gênero. E por último, a câmera que tirava fotos do seu mapa. Borda do mundo. Minecraft permite a exploração de um mundo vasto, mas há um limite onde o mundo termina. Nas versões mais antigas existia Farlands, que era uma geração de mundo bugada, que foi substituída por uma barreira nas novas versões. Existiam teorias do que poderia acontecer além desse limite, com alguns jogadores relatando bugs e glitches estranhos ao chegar perto da borda do mundo, além de aparições anormais de entidades desconhecidas. O Void. O Void é uma área abaixo da Bedrock, onde os jogadores caem
e morrem. Há muitas teorias sobre sua natureza. Uma delas é que podem existir monstros ou seres da escuridão, mas não temos muitos indícios dessas teorias serem reais. Bom, e por último, a mais pesada de todas e a que vai fazer você pensar: a verdadeira origem de Steve. Existem várias teorias que exploram a origem de Steve e Alex, incluindo conexões com outras dimensões ou histórias de fundos ocultas. Algumas teorias mostram que o Steve pode ter vindo de planetas distantes e de outras civilizações, pois o mundo de Minecraft tem como sua principal civilização ser a dos Villagers. E eles não têm muitas semelhanças com o nosso protagonista Steve, e muito menos com a Alex. Além de que o Steve pode ser interpretado como uma raça superior pelo motivo de, entre aspas, escravizarmos eles, criando farms, por exemplo, a de ferro, que utilizamos com base no medo dos villagers para gerar ferro para nós, fazendo essa teoria ter mais embasamento e uma maior credibilidade dentro da fandom, que cria essas teorias. Algumas outras teorias que, na minha opinião, podem fazer mais sentido são a teoria dos sonhos e a teoria do coma. As duas têm bases parecidas, que trazem um maior sentido para alguns acontecimentos do jogo. Essas teorias falam que no Overworld pode representar as coisas do mundo cotidiano e que é um estado de conforto para qualquer um. O Nether faz referência aos problemas e traumas. Já o The End é uma batalha contra os medos e desafios propostos pela vida. Já que também, quando derrotamos o Ender Dragon, podemos perceber que ele nos dá o ovo, que pode ser interpretado como um sinal de vida ou recomeço. Além de que, no final dos créditos do Minecraft, está escrito para acordarmos. Mas em um certo ponto, essas duas teorias falam coisas diferentes. Na teoria do coma, ela diz que todas as coisas que passamos foi para tentar acordar o Steve para a realidade e sair do coma. E as aventuras eram somente as memórias do passado de Steve. Já a teoria dos sonhos diz que todas as aventuras do Steve foram um grande sonho e a mensagem do final do game era para o Steve acordar do sonho e mostrar para nós jogadores que toda a nossa vida pode ser somente um sonho. Acorde.